Olá, o Se Liga na UFG está no ar e o tema de hoje é Textos, Idiomas e Linguagens. Você vai conhecer projetos da Universidade Federal de Goiás que trabalham com textos e leituras, além de acompanhar uma conversa em estúdio sobre o tema. Fique ligado, o episódio de hoje está apenas começando. Bom, e para a gente começar, você vai conhecer agora um projeto da UFG que pesquisa a questão de leitura. Afinal de contas, o que é texto? O que é leitura? O que podemos entender como texto em um mundo cada vez mais multiplataformas e com múltiplas linguagens influenciando? Bom, essas são apenas algumas das perguntas que movem o Café com Leitura. Confira. O Café com Leitura é um projeto que surgiu, que foi idealizado pela Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, juntamente com o Instituto de Estudos Socioambientais, também da UFG. No início, nós pensamos em uma atividade que discutisse a leitura em suas diferentes interfaces, considerando inclusive no atual contexto as diversas práticas de leitura propiciadas pelas tecnologias de comunicação e informação hoje existentes, levando para a sociedade essa discussão em torno dessas variadas práticas de leitura. As atividades desenvolvidas pelo Café com Leitura e Seminário de Leitura, Espaços e Sujeito envolvem atividades de palestras, oficinas e apresentação de trabalhos científicos. No decorrer de todo o ano, pequenas ações também são desenvolvidas no intuito de sempre discutir a questão da leitura, trazer a temática não só para o seio da universidade, mas também para a comunidade em geral. E nesse atual contexto, a gente não pode julgar como leitor apenas quem lê o livro, justamente porque temos aí diversas mídias, diversas outras formas de ler que não atrelada à leitura. Então, o projeto Café com Leitura, ele traz à tona essas discussões, inclusive para a gente romper barreiras de preconceitos que envolvem a questão da leitura. Há muitas discussões em torno das leituras fragmentadas, propiciadas hoje em dia, principalmente nos meios digitais. Então, alguns pesquisadores criticam, dizendo que principalmente o jovem hoje ele não consegue obter uma leitura mais profunda justamente por conta das mídias digitais. Só que outras pesquisas e outras pessoas elas vão dizer que as leituras, por mais que elas pareçam ser fragmentadas, a possibilidade de ler aumentou e essas leituras fragmentadas aí nas mídias sociais, elas acabam sendo pontes para outras tantas leituras mais profundas, que é o que nós enquanto docentes, nós enquanto pesquisadores, nós enquanto educadores, pais, queremos para nossos filhos. Mas como é um contexto atual, principalmente desse jovem que é o nativo digital, que já nasceu dentro desse contexto, a gente percebe que a gente não tem como mais fugir desse tipo de leitura e o que a gente precisa hoje é avançar cada vez mais e pegar a mão dessas leituras para que a gente faça com que o jovem ou até mesmo outras pessoas alcance tantas outras leituras. Bom, e para conversar sobre textos, idiomas e linguagens, nós recebemos em estúdio Kátia Kelvis Cassiano Lozano. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. O prazer é nosso, professora. Bom, a Kátia ela é profissional da área de gestão da informação e também é professora aqui na UFG. Para começar a nossa conversa, professora, o que é um texto para um profissional de gestão da informação? Então, o texto para um profissional de gestão da informação é um conjunto de dados desestruturado que precisa ser tratado para gerar informação de valor, né? Então é uma releitura do que a gente está acostumado aí a ver como uma obra literária. Um texto para a gente é um potencial de informação. Certo. E qual é a importância da gestão da informação nesse mundo hoje que nós vivemos, que é repleto aí de dados, de textos, de imagens? Então, nós vivemos num cenário, um oceano de dados, Marcelo? E a gente é bombardeado por esses dados o tempo todo, no próprio smartphone, quantos dados a gente gera em um minuto de navegação.
né? E o gestor da informação, ele vem para ser o tratador desses dados, né? Gerar informação num contexto de muitos dados que as técnicas atuais seriam incapazes de tratar, e a gestão da informação vem com esse potencial de gerar informação de valor e conhecimento para os leitores. Certo. Quando você fala aí, professora, em gestão, gerar valor, né, nessa informação, seria pegar aí essa série de informações que existem hoje, tratar e direcionar talvez para mim aquilo que seja mais relevante? Exatamente. O gestor da informação, ele está preocupado em planejar, né? Então, definir estratégias a partir dos dados. Não é mais só um cientista, não é mais só um analista de dados, ele gera conhecimento a partir dos dados. Então, a partir dos dados que estão de uma forma desestruturada, ele consegue agregar valor e a partir daí dar subsídio para planejamento, para estratégia, para negócios. Seria possível, talvez, explicar de que maneira que vocês conseguem identificar que aquela informação ela é mais relevante para mim do que para outra pessoa? Sim, a gente vê isso no próprio Instagram, por exemplo, né? No Facebook, quantas vezes a gente está navegando de forma até desinteressada no Google e pesquisa por algum produto e de repente você entra no Facebook e aparece lá aquele produto, uma propaganda, um anúncio, né? Esse é o papel do gestor, é se antecipar ao contexto, né? Então, em algum momento foi identificado que você está precisando de uma TV, porque você pesquisou em alguns minutos antes. E aí, a partir de técnicas de computação, né, ferramentas especiais de inteligência artificial, esses dados são minerados no contexto desse oceano de dados. E a partir daí, alguma estratégia de mercado foi traçada para você. Você vai comprar aquele produto. De repente, vou ficar sendo seguido aí por TV durante uma semana. Com certeza. Professora, daqui a pouco a gente continua falando mais sobre esse assunto, porque o Se Liga vai para o intervalo, mas daqui a pouco está de volta. Não sai daí. O Se Liga na UFG está de volta e o tema de hoje é textos, idiomas e linguagens. Por isso recebemos aqui em estúdio Kátia Lozano, profissional da área de gestão da informação e professora da UFG. Bom, professora, no primeiro bloco a senhora falou aí sobre essa relação de consumo, produto, com um exemplo que a senhora trouxe. E a respeito do mercado de trabalho, porque inevitavelmente o mercado de trabalho ele acaba moldando a forma como a nossa sociedade lida com os dados e com as informações. Então, qual é a importância, portanto, da gestão da informação quando a gente pensa aí no mercado de trabalho? Sim, a gente costuma dizer que a gestão da informação veio para trazer uma nova metodologia de trabalho, né? A partir das técnicas de ferramentas da computação, a gente utiliza muito a inteligência artificial para minerar esses dados, né? Então, a partir dessas técnicas, houve assim um certo preconceito inicialmente que a inteligência artificial ia tirar o profissional do mercado, né? Ia substituir o profissional. Mas não, a gestão da informação vem justamente para agregar esse valor, né? E trazer um novo modelo de negócio. É o que a gente está vendo na atualidade. A gente consegue, a partir de estratégias novas, né? A partir de técnicas novas que são implementadas sobre os dados, gerar uma nova metodologia de trabalho e assim a gente altera o modelo de negócio e não substitui. Certo. A senhora falou aí da inteligência artificial. Seria assim, de certa forma, ela minera esses dados, apresenta esses dados para uma pessoa que vai fazer a interpretação daquilo e aí sim gerar esse valor na informação? Exatamente. Foi ótimo você tocar nesse ponto porque existe mesmo, né, essa tendência de que a máquina substitui o homem. Não, a gente continua dependente do conhecimento especialista e quem detém essa inteligência é o homem, né, é o profissional. Então, os dados são processados, obviamente, com essas ferramentas, com a inteligência artificial, gera-se informação, mas a interpretação vem do profissional.
Ok. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa para conhecer um outro projeto da UFG que atua nessa área. Dessa vez trata-se de um clube de leitura da Faculdade de Letras que trabalha com textos em língua inglesa. O clube de leitura é uma ideia que surgiu na cabeça de alunos, na verdade, né? No meu caso, que sou professora de literaturas, eu sou professora de literaturas, mas de língua inglesa. Então, as disciplinas eram ministradas em inglês e nós estudávamos, por exemplo, nessas de núcleo livre, estudávamos short stories, que são os contos, estudávamos partes de romances novos ou parte de peças. E foi assim que começamos. A ideia surgiu, organizamos e agora já está em pleno funcionamento e em pleno vapor. Como funciona, né, o clube de leitura? Nós nos encontramos quinzenalmente e discutimos um texto literário que escolhemos e que é, inclusive, uma escolha dos próprios participantes do clube, né? Então, cada um de nós, todas as vezes, nós escolhemos um desses textos literários. É um momento em que a gente vai sentar e falar sobre a história. Mas não se preocupem, porque eu não vou vir com a minha chatice de crítica literária, né? De conhecimento acadêmico, impor conhecimento acadêmico, não. Estou sentada lá como todo mundo, normalmente. O que a gente faz é sentar e conversar sobre os temas que aquela história evoca sobre a nossa vida, por exemplo, a nossa experiência, o que nós já vivemos, o que aquela história tem a ver, por exemplo, com a nossa cultura local. São todos textos em língua inglesa, são histórias das literaturas de língua inglesa de qualquer país anglofalante no mundo, qualquer texto literário produzido em inglês, né? Então nós não nos restringimos apenas àquilo que é chamado canon, the literary canon, né? Não é só o canon literário, nós aceitamos tudo, literatura interpretativa, literatura escapista, nós estamos assim bem abertos. O que nós queremos nós vamos ler literatura e vamos conversar de forma bem formal, num bate-papo bem legal sobre isso. Bom, professora, quando a gente pensa aí em textos, dados, em um mundo cada vez mais tecnológico, a gente precisa romper com essas fronteiras que dividem aí as áreas do conhecimento entre exatas, humanas, etc. Afinal de contas, a linguagem, ela precisa ser pensada de uma forma mais multi ou transdisciplinar? Sim, com certeza, né? Nós vivemos um bom tempo aí pensando no profissional que era especialista, né? Ele estudava para ser cientista da computação ou para ser um profissional da comunicação, e hoje nesse oceanário de dados aí digital a gente vê exatamente o contrário, né? O profissional que se destaca é aquele que detém o conhecimento em áreas diversas. Então é uma releitura de fato, né, desse contexto atual, e o profissional de gestão da informação ele está bem focado nesse sentido de atuar tanto na área de negócios, quanto na área de comunicação e gerando informação para traçar estratégias nessas áreas, né? Então, realmente, é um cenário multidisciplinar. Não se tem mais aquela ideia do profissional específico em uma determinada área. Para fazer a interpretação desses dados, como a senhora disse agora há pouco, talvez até exige mais, né, desse conhecimento mais amplo, né? Exatamente. Vai sobressair aquele que conseguir, né, ter um pezinho em cada área, né? Ele tem que realmente mapear a formação de forma que ele tenha conhecimento de todo o contexto. E mais que isso, né, ele vai olhar para os dados, vasculhar esses dados em busca de algo que seja relevante para o contexto futuro. Então, ele tem que realmente conseguir abstrair o que está ali nos dados e projetar para algo que ainda ninguém pensou. Ok. Já a gente continua conversando, professora. O Se Liga vai para outro intervalo, mas é breve. Meu nome é Ian, eu sou estudante de medicina. O Se Liga na UFG vai fazer um rápido intervalo. Fique com a gente. O Se Liga na UFG está de volta para o seu último bloco.
O tema de hoje é textos, idiomas e linguagens. Por isso, contamos com a presença de Kátia Lozano, professora da área de Gestão da Informação aqui da UFG. Bom, professora, quais são as tendências para o futuro da humanidade quando a gente pensa aí em gestão da informação? Bom, eu costumo dizer que não tem fim, né? É um mercado muito promissor, né? Dados estão no contexto de todas as pessoas, né? Todas as pessoas geram dados e dado é valor, né? Para as organizações. Então, quando a gente pensa num cenário organizacional, o quanto os dados são importantes, né? Para as estratégias das empresas, para o futuro, para a competitividade. Então, a tendência ela é promissora, né? E, no meu entendimento, não vai parar, vai continuar crescendo. O mercado ele está absorvendo muitos profissionais, né, de gestão da informação e profissionais que estão dispostos a correrem atrás do conhecimento, né, de terem esse perfil de vasculhar os dados em busca de algo que seja importante para as organizações e assim continuarem com a competitividade e manter o alinhamento estratégico de todas as empresas. Quando a senhora fala aí, dados que sejam importantes para as organizações, mas importantes também para as pessoas, né? Sim, com certeza, né? Todos somos dependentes, né, de informação. O ser humano, nativamente, ele precisa de informação para traçar estratégias, desde lá os primitivos, né? Todos os planos de ação surgem a partir de dados que foram processados de alguma forma. Que bom que agora a gente tem tecnologias que nos ajudam a fazer isso de uma forma mais coerente. Sim. Professora, e que dica que a senhora dá para os nossos leitores, as pessoas que estão nos assistindo, para se encontrar melhor aí nesse oceano de dados e informações que nós vivemos atualmente? Sim, a dica principal é ser curioso, né? A curiosidade é o que motiva o ser humano a ir atrás, a ir além das suas expectativas, né? Então, o profissional de gestão da informação, ele é um profissional curioso. Ele não quer apenas olhar para os dados, para aquele conjunto de dados que disponibilidade não é mais o problema, né? Tá acessível, temos aí dados abertos, acessíveis para serem tratados, mas ele tem que ser uma pessoa curiosa, de conseguir abstrair o que é relevante, né? E a partir das ferramentas, fazer uso delas para benefício que seja factível para as organizações, para o contexto atual, para traçar novas estratégias, para validar políticas públicas. Então, assim, o universo é imenso. E o profissional realmente que quer se destacar no mercado, que quer se destacar na gestão da informação, ele é o profissional que consegue gerar conhecimento, né? E o conhecimento até então era um conhecimento intuitivo, era um conhecimento que partia do ser humano. Agora a gente tem técnicas computacionais que auxiliam na geração desse conhecimento. Então, a dica que eu dou é essa, seja curioso. Quando a senhora fala aí de ser curioso, né, é importante lembrar que hoje, com essa acessibilidade, nós temos várias fontes, inclusive para checar algum dado, alguma informação que a gente recebe pelas redes sociais, né? Hoje a gente fala tanto em fake news, né? A gente consegue evitar um pouco isso. Exatamente. A gestão da informação está aí para isso. Minerar dados e descobrir se é fake news ou não. Ok. Bom, professora, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima, professora. Até. Bom, olha só, a universidade ela é feita de pessoas e história de vida. Hoje, no nosso quadro Vida no Campus, você vai conhecer o Pedro Wilson, um estudante do curso de Economia. O primeiro contato que eu tive com a UFG foi quando meus familiares estudaram aqui, principalmente um primo meu que falava bastante sobre a universidade, e eu acabei sempre tendo essa influência. Minha mãe sempre falou bastante das vantagens de estudar numa universidade pública, e acabou que eu escolhi a UFG. No começo eu pensava em fazer o curso de Direito, mas acabou que eu fui me adaptando e escolhi o curso de Economia.
Quando eu entrei no curso de Economia em 2017, eu fui apresentado às 3 entidades que fazem parte do curso, a Empresa Júnior, a Atlética e o Centro Acadêmico. E eu acabei fazendo parte de 2 delas, a Empresa Júnior e a Atlética. A Empresa Júnior me possibilitou conhecer um pouco do mercado de trabalho, que não é visto dentro da sala de aula, possibilidade de fazer algumas coisas que não vemos dentro da sala. E a Atlética me ajudou muito a fazer novas amizades dentro da faculdade. O meu ciclo de amizades acabou se tornando maior. E, além disso, eles possibilitam a prática de esportes e eventos universitários em geral. Eu me sinto muito realizado fazendo parte da UFG, porque ela me possibilitou ver bastantes coisas que eu não via no meu dia a dia. A UFG é um lugar que se convive com muitas pluralidades de ideia e, principalmente aqui, eu tive essa noção de convivência, essa convivência social com as pessoas. No começo eu percebi que na universidade a gente se torna muito mais independente, né? Então, coisa que quando a gente está no colégio normalmente não acontece. Então, isso de se tornar um pouco mais independente quando você vai realizar suas atividades foi um obstáculo que eu tive que superar. A UFG é muito importante para mim, não só para a minha formação profissional, mas sim uma formação como cidadão. Aqui eu aprendo muito a socialização com as pessoas e, além disso, como a minha profissão pode fazer o bem não só para as pessoas, mas sim no mercado de trabalho, tudo como isso se envolve na sociedade. O Se Liga na UFG de hoje vai chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na TV UFG. Assista a nossa programação pela televisão, pela internet e pelas mídias sociais. Aproveite também para interagir com a gente, deixe seu recado, sugestões e muito mais. Até a próxima. Tchau!